Fala, Freud, beleza? Se liga, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos personagens de um dos desenhos mais sinistros dos anos 80. Sabe qual desenho que eu tô falando? Caverna do Dragão. E por que a gente vai falar dele? Porque toda a votação que tem como melhor personagem do Caverna do Dragão é ele que ganha em disparado. Eu vou falar para você o perfil psicanalítico dele, ou seja, como que é o id, o ego e o superego dele, os mecanismos de defesa dele, e vou falar para você o porquê que os fãs se conectam tanto com ele. Eu também adoro ele, eu acho ele um dos melhores personagens. E depois desse vídeo, vamos ver se ele também não vai ser o seu preferido. Sabe de quem que eu tô falando? Não sabe de quem que eu tô falando? Então se liga aqui, continua assistindo esse vídeo. Lançado em 1985, Caverna do Dragão segue a aventura de um grupo de crianças que, após irem para um parque de diversões, são enviadas para um mundo chamado O Reino, onde vivem diversas aventuras sob a ajuda de quem? Mestre dos Magos. Aqui já vem a minha primeira dúvida, se liga. Será que eles já se conheciam antes de cair nesse mundo? Eu pesquisei, mas não encontrei. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Mas o personagem que eu estou falando é o Eric. Lembra dele? Cavaleiro, tem 15 anos de idade, filho de pais ricos, é constantemente arrogante e egoísta, preocupado mais com ele mesmo. A sua natureza coloca o grupo muitas vezes em risco, mas também muitas vezes ele se arrisca para salvar o grupo. Mas agora é hora de entregar para você o que eu prometi no começo do vídeo. Vamos entender o perfil dele, por que ele foi considerado o melhor personagem do desenho Caverna do Dragão. Vamos começar pelo id dele. O id ele representa impulsos instintivos e desejos básicos. No Eric a gente vê isso no seu desejo de voltar ao mundo normal a qualquer custo, muitas vezes mostrando a sua falta de paciência em situações que acontecem no mundo da Caverna do Dragão. Quem que não vai ficar irritado? Você era rico, de repente vai para um lugar que não tem nada e ainda corre perigo? A gente pode ver isso no episódio O Último Encontro. É um exemplo marcante do funcionamento do id do Eric. Nesse episódio, o grupo ele se depara com uma visão das suas casas em seus mundos normais. Enquanto os outros membros do grupo hesitam em se aproximar dessas imagens por medo de ser uma armadilha, o Eric não. Ele é consumido pelo desejo intenso de voltar para a casa dele. O seu impulso para retornar para o seu mundo normal a qualquer custo é evidente quando ele ignora e se aproxima dessas imagens, ignorando os avisos de perigo dos outros. Ele age impulsivamente, movido pelo desejo básico de retornar para sua vida anterior, sem considerar as consequências potencialmente perigosas das suas atitudes. Eu não julgo ele, eu faria o mesmo, pessoal. Esse é um dos motivos já que a gente vai se identificando com ele. Ego. O ego é responsável por equilibrar os impulsos do id com as demandas da realidade. O Eric frequentemente tenta ser o líder do grupo. Direto a gente vê ele tentando tomar decisões pragmáticas. Ah, Guilherme, o que é pragmático? Eu não sei. Se você quer saber o que é pragmático, assiste o filme O Homem Bicentenário. Aqui já vai uma dica de filme para vocês, hein? Você nem estava esperando isso. Lá você vai entender o que é uma decisão pragmática. Mas para quem não assistiu o filme ou para quem vai assistir ainda, eu vou explicar o que é uma decisão pragmática. Tomar uma decisão pragmática significa tomar uma decisão baseada na realidade atual que você está vivendo, considerando os resultados práticos e imediatos. Simples assim, sem ficar fantasiando muito o que pode acontecer disso que eu vou fazer, isso e aquilo, possibilidades. Uma decisão pragmática é isso. Pega o seu cenário atual, vê os prós e os contras e toma a sua decisão. Simples assim. Agora que você já sabe o que é uma decisão pragmática, você vai entender como que você, talvez, e muitos outros que estão assistindo, entendem a atitude do Eric como uma atitude egoísta para alcançar os seus próprios objetivos. Mas no meio disso, ele também precisa lidar com a dinâmica do grupo e as situações que acontecem no mundo da Caverna do Dragão. A gente vê muito disso no episódio O Tesouro dos Tardos. A gente vê o ego do Eric em ação quando o grupo encontra um mapa de um suposto tesouro ali. E o Eric assume o papel de líder e decide que eles devem seguir o mapa para encontrar esse tesouro. No entanto, conforme eles vão indo em direção a esse tesouro, em vez de agir impulsivamente, como o Eric faria, né, seguindo o seu id, o Eric precisa equilibrar os seus próprios desejos com as demandas da realidade, né, o que o grupo está precisando. Cara, esse é um desenho muito top, se você prestar atenção nessas coisas. Ele toma decisões pragmáticas, avaliando o risco e o benefício das suas ações e considerando o bem-estar do grupo como um todo. Ele não pensa mais só nele. Embora suas decisões muitas vezes sejam egoístas e às vezes até o desenho é voltado para isso em relação a ele,
ele também precisa lidar com a dinâmica do grupo e as situações que o mundo da Caverna do Dragão exige, as situações que esse mundo demonstra. Ou seja, ele demonstra, sim, um equilíbrio entre os impulsos e a realidade. E é exatamente isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, em relação ao trabalho, em relação à escola, em relação à nossa casa. Por isso que a gente se identifica com ele. A gente tem que ter aquele jogo de cintura e não pensar só na gente. Agora vamos falar do superego do Eric. O superego do Eric representa a parte moral e ética da personalidade dele. No Eric, isso pode ser observado em momentos em que ele demonstra preocupação com o grupo, uma preocupação genuína com seus companheiros. Embora esses momentos sejam menos comuns nos desenhos, aparecem mais as suas atitudes egoístas. E aqui eu até abro espaço para um comentário, que não adianta a gente ficar criticando, porque ninguém aqui que está assistindo esse vídeo é santinho. Eu duvido que no final de algum episódio você nunca pensou assim: pessoal burro, meu, dessa vez dava para ter saído? Duvido que você nunca pensou isso. Mas vamos lá. Um exemplo do superego do Eric pode ser encontrado no episódio O Último Encontro. Apesar de seu desejo ardente de retornar ao mundo normal, o Eric mostra uma preocupação genuína com seus companheiros. Quando Hank, o líder, é capturado por uma criatura do mal, o Eric deixa de lado seus próprios desejos egoístas e se une aos outros para resgatar o amigo. Ele age de uma maneira altruísta, né? Sem querer nada em troca, colocando a necessidade do grupo acima das suas próprias necessidades, mesmo que isso signifique adiar seu próprio desejo de voltar para casa. Esses momentos de preocupação genuína com os outros mostram que, apesar das suas atitudes egoístas, o Eric tem uma consciência moral que impulsiona ele a agir em benefício do grupo. Só um momentinho aqui, ó. Pera aí. Se liga, se ligou? Tomei água só para mostrar minha caneca nova. Vamos falar agora sobre os mecanismos de defesa. Mas, Guilherme, o que é mecanismo de defesa? Eu não sei o que é isso. Mecanismos de defesa são estratégias mentais que a gente usa para proteger a nossa mente de emoções desconfortáveis ou situações difíceis. São como escudos, né? Cabe certinho com o Eric. São como escudos que a nossa mente cria para lidar com estresse, ansiedade ou outros conflitos internos. E quais mecanismos de defesa que o Eric usa? Vou te falar agora, mas antes, para um pouquinho, curte esse vídeo aqui. A sua curtida é muito importante para mim, sem falar que o YouTube entende que é um conteúdo de valor e manda para mais pessoas. Estou muito feliz, alcançamos a meta. Até ontem, quando eu vi, a gente estava com 225 inscritos. No meu último vídeo, a gente estava com 160. Então está aumentando bem, graças às suas curtidas e às suas inscrições. Valeu! Mas voltando para os mecanismos de defesa, o Eric usa bastante a negação. Muitas vezes o Eric nega a realidade do mundo da Caverna do Dragão. Ele se recusa a aceitar a gravidade das situações em que ele e seus amigos se encontram. Como a negação pode ser um mecanismo de defesa poderoso, permitindo que uma pessoa evite enfrentar situações desconfortáveis ou ameaçadoras, mesmo quando seria prudente reconhecer a realidade e agir de acordo. Galera, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém aí na vida de vocês, na vida real, que tem esse tipo de atitude. Mesmo você falando é perigoso, não faz isso, vai dar errado, a pessoa nega a enxergar a realidade. Você conhece alguém negando a realidade ali, ó? Ô meu, não fica com essa menina não, essa menina, né, é complicado. A pessoa nega a realidade, tá apaixonado. Não fica com esse cara não, esse cara é maior galinha e tal. A menina vai lá e nega a realidade, quer ficar com o cara. Muita gente faz isso. Vamos lá, outro mecanismo de defesa que a gente pode ver o Eric usando é a projeção. O Eric frequentemente projeta as suas próprias inseguranças e medos nos outros personagens, especialmente em quem? No Bob, que é o mais fraquinho, que é o menorzinho. Fraquinho não, né? Ele é o mais forte, para falar a verdade. Bob, o bárbaro. Isso pode ser visto em episódios onde ele menospreza ou culpa o Bob pelas suas próprias falhas ou fracassos. Um exemplo disso a gente vê no episódio O Jardim de Zin, onde ele demonstra negação e projeção ao mesmo tempo. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para você esse episódio. Nesse episódio, o grupo, após uma jornada bem tumultuada, ele se depara com uma visão maravilhosa, o Jardim de Zin, um lugar encantado que promete realizar os desejos de quem entra nele. As crianças se aproximam do jardim, ignorando o aviso dos mestres dos magos sobre os perigos que podem encontrar lá dentro. Todo mundo negou e entrou no jardim junto, né? Ele não é o ruim da história. As crianças estão desfrutando dos desejos concedidos pelas plantas. No entanto, à medida que eles exploram mais profundamente o jardim, começam a perceber que algo está errado.
As plantas começam a se comportar de maneira estranha, se tornando agressivas e ameaçadoras. Mas Guilherme, onde aparece a projeção do Eric aqui? Vou te falar agora. Confrontados com a crescente ameaça das plantas do jardim, o Eric, incapaz de lidar com as próprias emoções e medos, ele projeta suas inseguranças no Bob, o bárbaro. Ele começa a culpar o Bob pela situação perigosa que eles se encontram. Menosprezando as habilidades do Bob, o Eric ele se recusa a aceitar sua própria responsabilidade na situação e busca um bode expiatório para suas próprias frustrações, ou seja, o Bob. No final, eles conseguem escapar do jardim, a gente sabe disso, porque senão não ia continuar o desenho, né? Mas eles aprendem valiosas lições sobre a importância da prudência e da união. O Eric, ao confrontar os seus próprios medos e insegurança, percebe a injustiça da sua projeção no Bob e se redime ao reconhecer o valor e as habilidades do seu companheiro, né, do seu amigo. Esse episódio destaca não apenas os perigos de ceder aos nossos desejos impulsivos, mas também ilustra como os mecanismos de defesa, como a projeção, podem influenciar sim nas interações que a gente tem com as outras pessoas. Mas agora chegou o grande momento de eu explicar para você o porquê que você gosta tanto do Eric, ou se não gostava, porquê que você vai gostar. Here I come. Oh, here I come. Oh. Por que o Eric é campeão nas votações? Mas antes de eu falar isso, vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para mim. Cada vez que você se inscreve, o YouTube entende que é um conteúdo de valor e manda para mais pessoas o vídeo. A gente está crescendo, está começando, precisa do seu apoio. E quando você se inscreve, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho e estou seguindo o caminho certo. Valeu! Vamos lá! O Eric é frequentemente aclamado como o melhor personagem de Caverna do Dragão. Em todas as votações e pesquisa, quem ganha é o Eric. Isso se deve, em grande parte, à sua natureza humana complexa e às suas lutas internas, que ressoam com nós, né, o público, de várias maneiras. A gente vê ele passando por aquilo, a gente se imagina, né? As pessoas se identificam com o Eric, a gente se identifica com ele, porque ele não é apenas um estereótipo de herói. Nossa, o herói que salva todo mundo, igual o Hank. Ele é egoísta, ele é impaciente, mas ele também mostra momentos de vulnerabilidade e preocupação genuína com seus amigos. Ou seja, ele não é aquele ser perfeito. Essa complexidade torna ele mais realista e fácil de se relacionar, da gente se identificar, já que reflete as lutas emocionais que a gente passa, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Além disso, a luta do Eric para equilibrar os seus próprios desejos com as demandas do grupo é algo com o qual a gente se identifica. Porque quase tudo que a gente faz envolve outras pessoas. Todos nós enfrentamos situações em que precisamos considerar não apenas os nossos interesses, mas sim o interesse do grupo, das pessoas que estão ao nosso redor. Essa dinâmica de grupo e as decisões difíceis que o Eric enfrenta na Caverna do Dragão refletem muito as situações que a gente enfrenta nas nossas próprias vidas. Ou seja, quando a gente vota no Eric como o melhor personagem, a gente está reconhecendo não apenas a sua personalidade cativante, porque ele chega a ser engraçado em vários momentos, mas também a sua humanidade, suas lutas internas que ecoam na nossa própria experiência diária. Mas agora eu quero saber de você. Qual é o seu personagem favorito da Caverna do Dragão? Deixa aqui no comentário. Era o Eric? Era outro e agora você prefere o Eric? Quem que é? Eu quero saber se eu consegui mudar a sua opinião. E mais uma coisa, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu vou fazer outros vídeos falando do perfil dos outros personagens e um outro vídeo falando da história dark da Caverna do Dragão que rola por aí na internet. Agora só me deixa escrito aqui nos comentários também para eu saber, você prefere como próximo vídeo o perfil de outro personagem ou a história dark da Caverna do Dragão? Deixa aqui que eu quero saber, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!